Olá, pessoal do Saúde em Evidência, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast do Saúde, né? E hoje temos notícias mais que especiais. A primeira notícia que eu vou dar para vocês é que nós fizemos uma parceria fenomenal com as camisetas GE. Exatamente. Certo? A partir de agora, o Saúde em Evidência vai ter camisetas personalizadas, camisetas divertidas, né? E nós estamos com um modelo de camiseta aqui, pessoal, totalmente reciclada. Essas camisetas aqui são feitas com sobras da produção da GE, né? Com peças que tradicionalmente iam para o lixo e até agredir o meio ambiente. Agora, olha que maravilha essas camisetas feitas com materiais que iriam para o descarte. Super confortáveis, tem todos os tamanhos, todas as cores, personalizado do Saúde e Evidência logo na nossa loja, hein? Fica esperto aí, galera. Pois é, e hoje a outra satisfação, né, que traz felicidade pra gente, é começar essa nova série. Essa série que a gente começa agora, o assunto é cardiologia, né? E nós vamos iniciar aqui hoje com um convidado mais que especial pra gente, que é o Dr. Jeff Chandler. Tudo bem, Jeff? Opa, um prazer estar aqui no Saúde em Evidência, pessoal que nos assistem, nos ouvem pelas multiplataformas, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o Jeff tá aqui lutando com a gente, né, pra divulgar, lutando literalmente aqui. Esse é parceiro, esse deu pra ver que é parceiro hoje. Pra quem não sabe, a gente teve uns probleminhas técnicos aqui, mas já foi sanado, tá, pessoal? A gente tá continuando. O Jeff é nosso parceiro desde o início, sempre acreditando no projeto de Saúde e Evidência. E hoje ele veio pessoalmente, não só nos apoiar no projeto, mas nos ajudar agora num conteúdo excelente sobre cardiologia. É um convidado mais que especial, referência em biomedicina no Brasil, referência em perfusão extracorpórea. É um biomédico exemplar aí, que eu, na época, como acadêmico, eu tentei seguir os passos dele, mas é muito complicado, porque é muita caminhada para chegar perto, né, Jeff? Mas assim, toda caminhada começa com o primeiro passo, né? E a gente, para fazer uma coisa complexa, a gente só tem que fazer um monte de coisinhas simples, só que muito bem feitas. Muito bem feita. Perfeito. Jeff, então, começa contando pra gente aqui como que você chegou, né? Você hoje é referência mundial, gosto sempre de enfatizar isso, porque realmente em perfusão, principalmente, né? É referência em biomedicina, mas em perfusão é referência mundial. Conta pra gente como que você iniciou nessa especialização, nessa área de atuação ali do biomédico e da saúde multidisciplinar. Bem, Alex, falar um pouco de mim até um pouco, a resposta acaba sendo longa, né? Eu sou de uma cidade aqui do interior do estado, Pirenópolis, né? Bastante conhecida, quem não conhece, por favor, dá uma olhada, tem bastante coisa interessante, cachoeira. Aqui em Goiás mesmo. Aqui em Goiás mesmo. Fica próximo a Goiânia, né? Cerca de 180 quilômetros mais ou menos. Então é uma cidade muito aprazível, é um ponto turístico, é um dos grandes pontos turísticos do estado de Goiás. Vim para Goiânia muito cedo e eu sou de uma família muito grande, muitos irmãos, no total nós somos 9 irmãos, então eu sou o filho do meio. E quem nasceu numa família muito grande há algumas décadas, sabe que a dificuldade que nós tínhamos para a educação e tudo mais, e todo mundo contribuía muito com a família, então todo mundo começava a trabalhar muito cedo, então assim, desde molequinho, vários trabalhos, eu já comecei a me profissionalizar na perfusão, na verdade aí, né? Desde vendedor de picolé, engraxate, feirante, trabalhar com auxiliar de pedreiro, né? O que a gente chama aqui de orelha seca em Goiás, né? Orelha seca. Já pensava em ir para a saúde nessa época? Não, nessa época não. E veio a decisão que todo mundo chega ali por volta do ensino médio, né? Na minha época especial, você começava a definir o seu futuro quando você entrava no ensino médio. E para minha geração, nós tínhamos algumas opções. Ou você continuava no ensino médio, que na nossa época era chamado de segundo grau, e você tinha opções. Continuava estudando 3 anos para prestar vestibular, ou você já se profissionalizava no ensino médio. Então eu sou da geração que tinha lá os cursos de contabilidade, agrimensura, patologia clínica. Técnicos em geral. Mas você fazia isso conjuntamente com o ensino médio, né? Em escola pública. E eu escolhi patologia clínica. Então, iniciando lá por volta dos 14 anos, era o que sempre me fascinava. A área da ciência e da saúde como de modo geral. Mas, né, não tinha aspiração nenhuma, até mesmo de fazer uma faculdade.
E no ensino médio, né, logo no segundo ano, eu já estava contratado como auxiliar de laboratório, por volta dos 15, 16 anos. Aos 17, ao me formar, já comecei a trabalhar num banco de sangue e lá eu conheci um colega que atuava na perfusão, ele era técnico, treinado, isso eu estou falando dos anos 90, né? Início dos anos 90. E ele achou que eu era uma pessoa que tinha um perfil e como ele estava saindo para representar a marca Paz, falou, olha, tem um negócio chamado perfusão, você não tem interesse? Eu, meu Deus, o que é isso? Não, na cirurgia cardíaca, a gente para o coração e tal, gostei da ideia, vamos lá. E aí, acompanhei ele 5 cirurgias, uma semana. Na sexta, eu estava assumindo o lugar dele nessa equipe. Foi o seu curso, foi a sua especialização. Foi a minha primeira especialização. Exatamente. Quando Porque era não era normal para a oficial, época. né? Isso porque na época era dessa forma, né? Isso. Precisava de alguém, treinava. Não existiam tantas faculdades, o acesso era totalmente diferente. Eu tô falando de 93, 94. Então as pessoas escolhiam uma pessoa ali, treinava e ia cuidar de parar o coração e o pulmão. Isso, olha só que absurdo. Mas era assim que era feito, era o treinamento. Você tinha a época treinada. Perfeito. Toda profissão tem uma evolução, né? Tem o início ali. E o importante é que você fez parte, né, Jeff, dessa evolução. A partir daí, como que se deu a formação da perfusão como uma especialização propriamente dita? Bom, eu acabei sendo uma peça fundamental nisso, junto com outros colegas também. O mérito não é somente meu, mas vários colegas que já atuavam começaram a perceber que era necessário uma profissionalização. E é bom que as pessoas entendam que quando a gente fala de profissionalização, é quando você cria realmente uma profissão. Então, o enfermeiro é uma profissão, o biomédico é uma profissão, o médico é uma profissão. Mas não existe profissão chamada perfusão. Perfusão é uma especialidade de profissões já existentes. Então, com o passar dos anos, houve uma evolução nesse caminho. Lembrando que eu comecei realmente como técnico, né? Eu não tinha formação acadêmica. Sim. Somente 3, 4 anos depois, em que eu estava trabalhando no banco de sangue, no laboratório e na perfusão, é que eu ingressei na faculdade, vindo de escola pública. Pedrão, Isso, Pedro colégio. Goiânia, Campinas. Isso, conhece bem, pesquisou bem meu passado. É o meu também, né? Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, né? Ali em Campinas, que para quem não é de Goiânia, é o bairro mais antigo por ser primeiro uma cidade, depois foi incorporado ao município de Goiânia. Pois bem, então somente posterior a essa fixação no mercado, né? Trabalhando no laboratório, banco de sangue e perfusão, então eu já estava trabalhando em 3 áreas da biomedicina sem saber, então eu já estava fazendo 3 especializações. E aí ingressei na faculdade. Só tínhamos na Católica, período integral, sem bolsa, enfim. Prestei o vestibular e, para minha surpresa, né, por incentivo de uma colega que disse que eu seria capaz, prestei e passei. E até a biomedicina nessa época era incipiente ainda, né? Isso, estava iniciando. A biomedicina é a caçula das profissões da área de saúde. A gente literalmente começou efetivamente entre fim dos anos 70 e início dos anos 80. Eu estou falando dos anos 90, estava só começando. E Goiás foi um dos focos de início da biomedicina, onde ela é um pouco mais conhecida do que em outras regiões. E como eu tinha que ter 3 empregos, né? Mais até do que o pai do Cris, do seriado. Eu demorei muito tempo para formar. Eu acabei fazendo o curso em 6 anos. Porque eu tinha que trabalhar, pagar a faculdade, ajudar em casa. E isso foi fundamental para me tornar um profissional cada vez mais responsável com as minhas atribuições. Terminando o curso, aí sim, eu estava biomédico e trabalhava nessas 3 áreas. No entanto, ainda não existia legislação específica. A legislação específica para perfusão. Para perfusão. Isso só veio em 2007. E você, a gente sabe, né? Você foi responsável direto pela normatização da especialização da perfusão, né? E pela normatização do próprio processo de mercado, né? O que foi esse processo, Jeff? Como que você chegou, vocês, né, dessa área, e você capitaneando ali, conseguiram normatizar a profissão? Bom, primeiramente havia necessidade de que a especialidade fosse reconhecida por conselhos da área da saúde. A primeira vez que se falou que existia um profissional chamado perfusionista por um órgão oficial foi em 2002. Embora a especialidade tenha nascido lá nos anos 50. Então o Ministério da Saúde fez uma alusão
através da portaria, que existia um profissional com conhecimentos básicos em centro cirúrgico, esterilização, fisiologia, anatomia, e que era um dos componentes da equipe multidisciplinar para operar um coração a céu aberto, a cirurgia convencional. Isso foi em 2002. Baseando-se nessa portaria e também com os pedidos dos profissionais que nela militavam, né, houve uma sensibilidade em 2007 para que o Conselho de Biomedicina reconhecesse, né, o Conselho Federal reconhecesse como área de habilitação. Então fez-se uma portaria reconhecendo como área. Então aí, a partir daí a gente marca o início dessa nova era, uma era mais científica na perfusão. E eu fui um pioneiro, conjuntamente com raros colegas que estavam conosco nessa luta. Gente, eu fico imaginando, né? Antigamente, você tinha uma pessoa, um conhecido ali, você pegava, geralmente um médico, então quem já estava na área, vamos treinar e cuidar e ser perfusionista, né? Isso, assim, para qualquer profissão já seria complexo. Agora, para a função de perfusionista, o que o perfusionista faz? Fala pra gente fazer esse link. É bem legal você perguntar isso. Antigamente. É bem legal você perguntar isso, porque tudo na vida evolui. A vida ela não fica parada em forma alguma. Né? E a gente tem que buscar essa evolução o tempo inteiro. Como o Brasil é um país extremamente jovem também, cheio de particularidades são nossas, né? Então, assim, nós somos cheios de jabuticabas. E essas jabuticabas existem. Então, em outros países, assim que nasceu a especialidade, né, da cirurgia cardíaca, que é uma especialidade também muito recente, no ponto de vista da medicina, nós estamos falando de uma especialidade de 70 anos apenas, né, de uma profissão que tem milhares de anos. Então, o que acontece? Sempre existiu um culto muito grande ao coração. O centro da vida é intocável. Quem operar um coração deve perder o respeito de seus colegas. Era assim que a medicina enxergava quem ousasse tocar no coração. Existe o coração também religioso, né? Dentro da comunidade cristã, né? O coração ele tem uma conotação direta com a vida. Então, essas barreiras foram sendo quebradas ao longo do tempo. E em 1953, houve a primeira cirurgia cardíaca com perfusão. Anteriormente a isso, poucas cirurgias foram realizadas, né, do ponto de vista intracardíaco. E essa evolução, ela continuou, né, ao longo do tempo. O Brasil, em 1956, teve a primeira cirurgia cardiovascular, com circulação extracorpórea, realizada por um médico. No entanto, os médicos perderam o interesse na perfusão por ela ser uma especialidade mais de bastidor, ela não é tão protagonista. Sim. Como cirurgião, né? Exatamente, como outras áreas, como clínico. Sim. E normalmente as pessoas, elas gostam do protagonismo. Só que quem está no bastidor tem uma função muito, muito importante. Como num podcast, né? Estamos aqui falando, mas tem uma equipe enorme por trás para dar o quê? O subsídio para som, iluminação, edição e assim por diante. Então não é apenas 3 pessoas aqui conversando. Na saúde também da mesma forma. E essa evolução da perfusão, ela foi continuada. Ela teve um retrocesso sim, lá pelos anos 60, onde, como não se havia regulamentação, nem mesmo a biomedicina existia, né? Outras profissões também não existiam, e o conhecimento que nós tínhamos de fisiologia, anatomia, bioquímica era próximo de zero, fez com que, treina alguém. E esse alguém, né, nós tivemos na história da cirurgia cardiovascular pessoas que não tinham ensino fundamental, pessoas com ensino médio, pessoas de outra profissão que se aventuraram na perfusão. Que era mais ou menos como se fosse um secretário ali do médico, né? Exatamente. Porque tem um jargão cunhado no meio médico que é the captain the ship, o capitão do navio. Ou seja, eu sou o dono do paciente, eu mando e obedeço. Aquela ideia antiga do médico centrista. Eu sou o médico, dono da razão, senhor total do universo. Então, sempre que você dá muito poder para alguém, você tem riscos de ter situações totalitárias. E na medicina não foi diferente. Durante muito tempo, a figura do médico centrista, ela foi uma situação comum. Hoje não, isso mudou radicalmente. Então, como ele era o dono da razão, ele precisava de alguém para fornecer aquele trabalho. Então, como nós estamos falando do início da especialidade, as regras não estavam muito claras. Então, anos 80, anos 90, as coisas começaram a ser vistas de forma diferente. A partir do reconhecimento da especialidade, ela passa a seguir normas e regras. E esse crescimento ele também veio
quando eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. E nesta gestão, nós conseguimos vários avanços. O primeiro foi o reconhecimento da especialidade junto à Classificação Brasileira de Ocupação, que é feita pelo Ministério do Trabalho. A partir de 2009, começou-se a ter concursos específicos para perfusionista a nível público. Então, foi uma conquista assustadora. Né? E a maior conquista, eu acredito, até hoje. Né? Com certeza. E a partir de então, o entendimento, quando presidia a sociedade, também que era necessário formar centros formadores com curso de especialização lato sensu, porque anteriormente a isso, a única forma de você ter algum tipo de documento era por meio da sociedade. Só que uma sociedade, ela é algo congregativo. Não é um centro formador, né? Não é. E as pessoas... Não tem aquele pensamento... ela pode até tentar normatizar, ela pode sugerir, mas do ponto de vista legal, e a gente está falando de legalidade, eu não estou falando de importância. Do ponto de vista legal, pertencer a uma sociedade não quer dizer que ela me habilite para tal plenamente. A chancela, a famosa chancela, né? Isso, porque eu preciso ter uma unidade formadora. E aí começam a surgir no Brasil os primeiros cursos específicos para tal. O primeiro curso do INCOR, depois da Unifesp, para formação acadêmica vinculada ao MEC, e isso foi bastante importante. Hoje, infelizmente, a Unifesp não oferece mais esta especialidade, essa especialização, mas nós ainda contamos, por exemplo, com o INCOR, tanto com a residência quanto com o curso de especialização. E a Asgard, né, Alex? Eu já ia falar agora que... a Asgard, que é parceira aqui da gente. Sempre nos apoiou. Sempre nos apoiou, e assim, que é uma... eu brinco muito que é um brinco de empresa, né? Tem muito da sua personalidade ali, é detalhista, né? Então a Asgard é uma empresa... nesse ponto, como um todo, perfeita. Mas no curso de perfusão, né, você que tem um centro formador, pode nos falar bem aqui de como que é a formação do perfusionista. A gente começou de pegar aquela pessoa que estava ali, sem fazer nada, que seja depois um profissional de saúde nível técnico, né, e que era um mero assistente do médico, né? O que mudou com o centro de formação e o que o centro de formação, o seu centro de formação, você como formador, trouxe de diferente para a profissão? Assim como a Asgard e outros centros formadores, primeiro é você buscar uma homogeneicidade na formação. Esse é o primeiro grande ponto. Porque a partir do momento que eu passo a ter um critério comum, só pode exercer essa profissão, essa especialização, quem tem um nível superior, você já iguala as regras. Certo. Porque senão eu crio uma torre de Babel, né? Eu vou ter ali alguém com ensino fundamental, alguém com curso técnico, alguém com curso superior, e aí você não consegue normatizar muitas situações. Segundo aspecto é que eu consigo unir a teoria com a prática. É muito comum, principalmente para quem trabalha na área de saúde, imaginar assim, eu faço há tanto tempo e eu sou bom nisso. Eu costumo dizer que é a doença chamada síndrome de Gabriela. Nasci assim, vivi assim, cresci assim e vou morrer assim. E esse talvez seja o maior obstáculo quando você sai do nível técnico para o nível superior. Sim. Porque eu posso ser muito bom na prática, mas eu tenho que aliar a teoria. Então, o curso superior, de modo geral, ele te dá uma base teórica bastante sólida. Porque a prática você tem a vida inteira para desenvolver. Então, se eu tenho boa prática sem teoria, eu faço um trabalho técnico. E hoje mudou, né? Não é mais uma profissão, especialidade técnica. Não é só mais um girar de botões. Não. Uma especialização. Tem que tomar decisões o tempo inteiro, né, Jeff? Na cardiologia, né, e nós começamos esse bate-papo falando sobre cardiologia, eu tenho o ápice dela quando não há saída para o paciente mais grave. O paciente mais grave de todos é o que vai para a cirurgia cardiovascular. Então hoje, com o passar dos anos e com o avanço tecnológico, nós temos o paciente com tratamento clínico, reeducação alimentar, fisioterápica, nutricional, farmacológica. Olha a quantidade de profissionais que eu estou colocando dentro da cardiologia. Além disso, eu tenho o clínico, eu tenho o hemodinamicista, que muita gente fala o que ele faz. Ele também é um cardiologista por formação. Claro. Dentro da hemodinâmica, eu tenho as angioplastias, os stents, uma série. Hoje eu tenho as válvulas que podem ser colocadas via hemodinâmica. Eu tenho vários tratamentos que são
minimamente invasivos, ou também chamados de tratamentos percutâneos nesse caso. No entanto, aquele paciente que não se beneficia com nada disso, resta ainda a última opção. Então, a minha especialidade é chamada de fim de linha, quando nenhuma outra possibilidade terapêutica menos agressiva é passivo de resolver o problema daquele paciente, aí nós somos chamados. Então, se eu estou no paciente mais complexo, muitas vezes, um paciente com múltiplas doenças, eu tenho que ter a melhor formação. Não se cabe mais um técnico. Então, eu preciso ter o profissional mais bem capacitado, porque são os pacientes mais graves. E a perfusão é uma pequena área de uma área muito maior, que seria a área de assistência cardiocirculatória. Sim, então, na formação ali, vocês tiveram a luta pelos direitos, e com os direitos... Vence os deveres. Vence os deveres, né? Já falava aquele filósofo das revistas em quadrinhos. Isso. Bem, com esses deveres, né, aumentou-se toda a exigência para a formação profissional, como você bem salientou ali, e aumentou-se também a responsabilidade, correto? Dentro disso, Jeff, quais os profissionais, eles procuraram mais a profissão de perfusão ou não? Quais são os profissionais da área que podem atuar em perfusão? Só o biomédico? Só o biomédico, o farmacêutico, quem? Então hoje, depois daquele início, como eu havia colocado, que a biomedicina deu o pontapé inicial, ela não ficou restrita, né? A biomedicina não restringiu apenas o biomédico. Então hoje nós temos a enfermagem, a fisioterapia, farmácia, medicina, biologia, e acredito que eu não esqueci de nenhuma especialidade, de nenhuma profissão. Todas elas reconhecem por meio de portarias próprias, e todas essas portarias têm um ponto em comum. Primeiro, a obtenção da habilitação ou especialização depende de um curso formador reconhecido pelo MEC. O que a gente está falando é de formação, e quem regula a formação é o Ministério da Educação. Então eu preciso ter o ponto inicial, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Hoje é estipulado um volume mínimo de horas, né, práticas e teóricas, e esta teoria e prática é associada desde dos estágios, diretamente no centro cirúrgico, passando pelos simuladores, onde você simula as situações de risco que podem acontecer, montagem de sistemas, passa pelo estágio na hemodinâmica, com o marca-passo, porque a área e o arsenal que nós temos na saúde para o tratamento das doenças cardiovasculares, ele é gigantesco. Então é muito bom um espaço como esse para as pessoas entenderem que, caramba, eu vou operar o coração. Quem eu preciso conhecer? O cirurgião. Ok, quem vai ser o meu anestesista? Tenho que conhecer também. E o perfusionista que vai manter? Muitas vezes ele é esquecido. E aí surge um problema. E qual é? Justamente porque ainda hoje no Brasil nós temos pessoas sem formação acadêmica, sem uma pós-graduação, que ainda executam a circulação extracorpórea. Olha o tamanho do problema. Quer dizer que você tem um problema cardíaco, né? Uma cardiopatia qualquer, aí você tenta um tratamento. Vamos supor, tenta o stent. Não deu certo, aí você passa por uma cirurgia de peito aberto, que é uma cirurgia muito complexa, né? Pela própria natureza, técnica, né? Pela própria técnica, e faz toda a preparação, procura o cardiologista, mas você pode ficar na mão de um profissional sem formação ainda? Infelizmente, sem a formação acadêmica, nem todas as equipes têm um profissional com uma qualificação hoje exigida por lei. A gente não está discutindo aqui o mérito técnico. Mas tinha que ter um processo de formação, porque assim, quem vai responder? Quando você tem uma formação, uma especialização, tem um conselho por trás que te dá um respaldo sobre isso. E os conselhos não estão cobrando isso das equipes? Não... E essa é uma pergunta a ser feita para os conselhos. Por quê? Não cabe a mim aqui, eu posso apenas colocar dados. Né? Agora, a competência de fiscalizar o ato profissional, é interessante a sua pergunta, Rafael, por quê? Compete aos conselhos fiscalizar a profissão. Sim. A partir do momento que eu tenho uma especialidade focada em uma profissão regulamentada, este conselho, ele fiscaliza aquela área. Então, vamos supor que num determinado hospital eu tenho um profissional que não tem a formação acadêmica, não tem a pós-graduação, ou seja, ele não está
sendo reconhecido legalmente. E isso não é a pessoa, Jeff, falando, e sim aquilo que é a lei. Então, se eu estou exercendo a perfusão, para exercê-lo eu devo ser um biomédico, um perfusionista, um biomédico, um farmacêutico, um fisioterapeuta, um médico. Beleza. Um enfermeiro e tantas outras profissões como tal. Se eu não tenho formação acadêmica e exerço a perfusão, eu incorro num risco grave, porque eu estou fazendo um exercício ilegal de uma profissão. E cabe, não a mim, julgar isso, que cabe sim aos conselhos de classe. E não é qualquer profissão, não é qualquer especialidade, né? É uma especialidade onde vai parar o coração para fazer uma cirurgia cardíaca. É muito sério isso. Jeff, uma outra questão também, né? Não sei se todo mundo sabe, mas você é uma pessoa pop, né? Você é uma pessoa conhecida. E já se apresentou até no Fantástico, o Fantástico foi atrás de você. E que aconteceu? O que você ensinou pra todo mundo, né, nesse evento aí? Como eu contei um pouco da minha história, sim, Alex? Não, eu ia falar que era na época da pandemia. É isso. E eu já ia emendar aqui, né? Porque tá virando uma entrevista. É tanta coisa que a gente quer saber, mais que um podcast, né, Jeff? Mas assim, a gente tá falando de cardiologia, mas a perfusão não é só cardiologia, Exato. né? E na época você tava atuando em outra área, né? Bom, Rafa e Alex, a notoriedade, ela veio desses 30 anos de trabalho, né? Você falou assim, aparecer no Fantástico. Foram várias emissoras, né, ao longo desses anos que eu sempre apareci, não somente eu, mas toda a minha equipe, né? Eu não trabalho sozinho, tenho uma equipe muito grande. E devido a esses 30 anos, 17 mil cirurgias realizadas com perfusão, e a perfusão, como eu havia dito, é apenas uma pequena área de uma área muito maior que a assistência cardiovascular, nós também passamos a trabalhar com outras áreas. Derivado da perfusão, surgiu uma outra especialidade, que é chamada ECMO, Oxigenação por Membrana Extracorpórea. E o nosso grupo aqui de Goiás, o SEAC, é uma das referências nacionais nisso. Na época da pandemia, era um dos grupos que tem os melhores resultados. Para você ter uma ideia, a gente teve aqui em Goiás um índice de sucesso com a terapia em torno de 65% dos casos. Legal. É um índice muito alto. Você falou em ECMO, né? Explica pra gente assim, Brevemente. o que é a ECMO? A ECMO é um sistema similar à perfusão, então eu tenho que falar o que é perfusão e o que é a ECMO. É uma máquina. Isso. Na perfusão, para a cirurgia cardiovascular, para que todos entendam de forma bem clara, para o cirurgião operar, eu preciso desviar o sangue do paciente, o sangue venoso, ele é filtrado, oxigenado e reinjetado. Isso é chamado de bypass cardiopulmonar total. Quando eu faço isso, eu propicio a possibilidade de parar o coração e parar o pulmão. E o paciente fica 100% dependente desse equipamento. E é um equipamento que, coordenado por um profissional habilitado, a gente consegue manter com segurança o paciente por volta de 6 horas, hoje em dia, né, que é o tempo de uma cirurgia. Já a ECMO, ela deriva da perfusão, no sentido que eu vou ter drenagem, só que eu dreno por uma veia e injeto em outra veia. E no meio do caminho eu vou ter um oxigenador. Então eu transformo o sangue venoso em sangue arterial. Posso devolver numa veia, que é o mais utilizado, quando eu estou fazendo o sistema de poupar o pulmão. Durante a pandemia, ela ganhou muito destaque, um destaque nacional e até mesmo internacional. Foram centenas de milhares de casos atendidos por ECMO no mundo inteiro. E o Brasil teve milhares de casos atendidos por ECMO. Na pandemia, nós tivemos uma doença pulmonar que impedia a oxigenação e também poderia impedir a troca do CO2. A gente sempre fala da oxigenação, mas a gente esquece que eu preciso, às vezes, tirar o CO2 do corpo. E aí, numa linguagem bem simples, o que as doenças pulmonares, em especial a Covid, faz? Eu tenho um sistema de troca, que é o alvéolo, ele tem uma parede extremamente fina. Quando ele inflama, ela fica muito grossa, numa linguagem mais simples, para que todos entendam. E não acontece a troca. E aí não acontece a troca, que é uma difusão simples, sem gasto de energia. Então, quando eu tenho um pulmão inflamado, a troca não existe. E aí eu preciso fazer o quê? Oxigenar e tirar CO2. Para isso, nós funcionamos uma veia calibrosa e drenamos o sangue. E devolvemos em outra veia calibrosa. E isso propicia o quê? Que a gente pare a ventilação. Então, o pulmão ele consegue descansar para que ele desinflame e a membrana se recupere. Então, a ECMO ganha tempo.
Isso, obviamente, de novo, eu estou mais uma vez nos pacientes mais graves. Os pacientes que, se não forem colocados em ECMO, ele vai morrer. Colocando em ECMO, eu tenho uma chance de sobrevida. Eu disse que nossa estatística aqui mostra que a gente teve em torno de 65% do nosso centro, que é o SEAC, de sucesso. Casos maravilhosos. E o Fantástico veio, Rafa, justamente porque nós tínhamos acabado de fazer o primeiro caso com sucesso de uma parturiente, uma paciente que tinha dado à luz durante o processo da doença COVID. Ela estava na 27ª semana, foi acometida pela doença, foi feita uma cesárea de emergência e o quadro dela muito grave. Então, nós acabamos de entrar em ECMO com ela, 20 e poucos dias, nós conseguimos recuperar. Esta paciente em questão, né, como nós dividimos os casos entre todos os centros do Brasil e do mundo, é o primeiro caso de sucesso que nós temos. Então, isso chegou até o pessoal do Fantástico, porque coincidiu, logo depois desse nosso sucesso desse caso e de vários outros também, nós tivemos o Paulo Gustavo. O comediante Paulo Gustavo. Exatamente. Como a equipe não poderia falar a respeito do caso, foram buscar as referências. E para a equipe que cuidava, alguns dos membros da equipe tinham a nós aqui de Goiás como referência. E aí entra o pessoal para fazer uma entrevista. A ideia era explicar muito bem sobre isso. E não somente o Fantástico, a Record, também é concorrente da Globo, também fez várias matérias, enfim, aqui localmente também. Tem no YouTube, viu, pessoal? Colocar lá Jeff Chandler já aparece, hein? Vai achar fácil. E agora você também está em outro veículo assim, de muito sucesso, né? Que é o Saúde e Evidência, coisa boa. Jeff, desculpa, Alex. Pode falar. Até para fazer um cortezinho para nós, né? Eu já fui aluno seu, e conheço também um pouco da sua história, né? Considero você meu amigo. Então não é nem demagogia, não, mas a gente sabe tudo que você trilhou, a gente, gostem ou não, a gente sabe que você é referência máxima aqui para nós, tanto no estado de Goiás como no Brasil, e na perfusão pro mundo. Então, com essa caminhada toda, todo esse acúmulo de experiência, por que você não transicionou para uma medicina da vida, que na teoria é a hierarquia máxima na área da saúde, né? Bom, como eu contei um pouco da minha história, né, eu acabei me formando em biomedicina, né, depois fiz outras especializações, enfim, sou titulado em várias áreas sobre o tema que eu abordo. E detalhe, a perfusão ela é uma irmã da área médica. Sim. Primeiro, por trabalhar nos bastidores, na equipe médica e, por incrível que pareça, desde que eu comecei, Rafael, eu nunca fui funcionário de nenhum cirurgião. Eu sempre fui um parceiro desses cirurgiões, né? E isso me fez enxergar a medicina como ela de fato é. Eu tenho muita admiração pela medicina, sou muito bem realizado no que eu fiz e faço. Me tornei professor universitário. Hoje eu até me arrisco dizer que eu sou professor e não estou professor, simplesmente. Tem uma grande diferença. Tem uma diferença enorme. Muita gente está professor, mas não é professor, porque acredito eu que um bom professor ele tem que unir a experiência prática com a teoria. E um professor nada mais é do que um contador de histórias, né? Então, para mim, dois grandes contadores de histórias, JC, né, e o Walt Disney, né, Jesus Cristo. Por coincidência, o meu nome também é Jeff Chandler, JC, tá? Espero estar, pelo menos, trilhando o caminho correto dele. Na estrada, né? Isso, na estrada. De forma alguma, eu tô me comparando. Mas o fato nunca passou pela minha cabeça, até mesmo porque minha realidade nem permitia sonhos tão altos. Como eu venho de uma realidade muito simples e pobre, a maioria dos meus contemporâneos, eles estão ou no centro de prisão ou estão no cemitério, a grande maioria. Então, para quem vem de uma realidade dessa, tendo que trabalhar muito cedo e tudo mais, você é mais comedido com os seus sonhos, né? E você tem uma visão muito real de onde você pode chegar. Então, eu já estava super, mega realizado. Sim. E veio a docência. E na docência, eu fui chamado para dar aula em cursos de medicina. Então, aqui, somente no estado de Goiás, na Católica, na UniRV, ou Unirv para alguns, na Unifam, tá? Participo de outras instituições de ensino na área médica, passei a dar aula para residentes. Então, a medicina passou a ser uma co-irmã
né? Que eu convivo muito bem, tenho pleno respeito, mas nunca tive aquela vontade absurda. Porque para a maioria das pessoas que não trabalham diretamente com o médico, né? Já que na minha especialidade nós temos o anestesista, o cirurgião e o perfusionista. Os três têm a mesma importância no ato cirúrgico. Sim. Então isso já me colocou na condição de igualdade com esses profissionais durante o ato cirúrgico. Então eu nunca vi o médico como algo tão especial, como muitos, né, imaginam. E eu já, né, como eu disse, eu fui seu aluno, então eu tive uma experiência muito legal nas suas aulas, porque eu estava ali acostumado com aquele tipo de aula acadêmica que bem rodapé de livro mesmo, e pegando as matérias de forma separadas, né, que é completamente antagônico à realidade na prática. E nas aulas que eu tive com você e lá na Asgard, a gente tinha uma visão muito médica do que a gente estava estudando, mesmo como acadêmico do terceiro período. Então, eu entendi nessa época que não existe diferença. De fato, não existe diferença, até porque um médico, ele precisa das outras classes, principalmente do biomédico também. Então, eu falei, puxa, eu descobri a biomedicina de verdade. Eu passei a Fico feliz com isso. Então, isso é verdade mesmo, gente. Talvez o que me diferencie de outros professores é porque quando eu estou dando aula para o aluno de enfermagem, de farmácia ou de qualquer outro curso, eu dou a aula como eu estou dando aula para o curso de medicina. Porque o que diferencia as demais profissões, eu acredito muito nisso, é como a informação ela é passada. Exatamente. Na maioria dos cursos, a informação é passada de forma compactada. Então eu tenho a disciplina A, B, C e D que não se comunica Exatamente. com as demais disciplinas. E isso é muito ruim. No ensino médico, eu preciso entender os porquês e os como. E nos demais cursos, você parece estar jogando videogame. Eu estou passando de fase. Exatamente. Mas a bioquímica não tem nenhuma correlação com a fisiologia, a anatomia não tem nenhum... Não tem uma clínica, né? Sistêmica. Exatamente. Um dos problemas que a gente tem na formação, aí a gente está em outro tema, na formação da área de saúde, é justamente a diminuição da carga horária dos cursos, a qualidade dos professores que estão na faculdade dando aula. São meus colegas, mas a gente tem que falar realmente da qualidade dos professores e a qualidade do aluno que está entrando na faculdade. Eu sei que muitas vezes é polêmico isso, né? Mas infelizmente faculdade não é para qualquer um. E por que eu digo isso? Né? Porque tem um problema de base no ensino. Exatamente. Então, a faculdade ela não está ali para resolver os problemas de base. E hoje o aluno que entra numa faculdade, muitas vezes ele traz consigo problemas de base que são terríveis. E não há tempo de resolver esses problemas de base no ensino superior, que é a profissionalização. Exato. Eu ouvi do coordenador, desculpa Alex, eu ouvi até de um coordenador de uma instituição de ensino muito grande que ele falou assim que nós recebemos o analfabeto funcional e daqui sai o analfabeto profissional. Olha que ele era... Forte isso, hein? E verdadeiro. Exatamente. Dono de faculdade, né? Dono da faculdade. Ele falou isso pra mim. Então, assim, realmente isso acontece. Quando eu ouço alguns comparativos, e a gente tem uns comparativos interessantes, né? O aluno do ITA, ele é fantástico. Ele sai um aluno nota 10. Falei, legal, mas é fácil. Aí, pô, como fácil é o ITA? Eu sei, mas o aluno para entrar no ITA, ele já entra 9,5. Eu melhoro mais meio, ele vira 10. Exato. No ensino superior, muitas vezes eu tenho um aluno menos 2. Que se ele sair da faculdade 1, ele evoluiu muito. Mesmo assim, está muito abaixo do ideal. E isso reflete no mercado de trabalho de uma forma tão intensa. Eu, né, assim, o que eu mais recebo é pessoas me ligando, procurando. Alex, você não conhece alguém para trabalhar? Vir para trabalhar no laboratório, numa farmácia, em algum lugar aqui. E às vezes eu mando a pessoa bate no processo seletivo. E antigamente até passava um pouquinho do processo seletivo, começava a trabalhar e voltava, não ficava. Hoje em dia, que as pessoas estão investindo mais em RH, em processo seletivo, demorando mais para contratação, a pessoa está batendo e voltando. A empresa, ela prefere ficar sem contratar, ficar com aquele vácuo ali da vaga, do que contratar. E aí o aluno sai e fala, eu não fiz essa faculdade, ela não presta, não serve para quê? Depende muito do aluno, né, Jeff, também. Olha, você pode ter as melhores ferramentas do mundo, a melhor estrutura física do mundo, mas você não vai estudar pelo aluno. Tá? E voltando para minha área, a cardiologia, é da mesma forma. Como eu disse, a perfusão ela está como uma das últimas opções de tratamento.
Então, o paciente que chega na cirurgia cardíaca de peito aberto ou a minimamente invasiva, que são duas categorias distintas, e a gente vai poder discutir isso depois em outro momento no podcast. Eu tenho um paciente que já passou por todos os tratamentos possíveis e imagináveis, não teve resolução e finalmente ele vai para a cirurgia cardiovascular. Então é um paciente que ele não é apenas um paciente, ele é um doente. Sim, e a próxima... Que existe na minha cabeça uma diferença muito grande. E a opção dele, sem ser a cirurgia, qual que é, Jeff? O paciente que quando ele tem indicação da cirurgia, ele só tem mais uma opção, é não operar e esperar o curso natural da doença. Né? Então é muito complicado porque infelizmente na cabeça das pessoas ela recebe uma sentença de morte. Não é assim, ela tem uma opção, operando com uma boa equipe, onde ele conheça o cirurgião, onde ele faça uma investigação para saber a formação acadêmica do perfusionista, do anestesista. Isso, na verdade, é um direito do paciente, que às vezes ele deixa de usar. Então, quando falou dos conselhos, o próprio paciente é um fiscal. Mas calma aí, eu quero saber quem é o seu perfusionista, quem é o seu anestesista. Faz uma avaliação. E aí, o que acontece? Ele tem a opção de ir para uma boa equipe. Numa boa equipe, mesmo diante de tanta gravidade, o índice de sucesso da cirurgia cardíaca é muito superior a 90%. E isso quando eu falo dos pacientes, né, que não são de urgência, obviamente. Se eu pego um paciente na urgência cardiológica, esse índice decai bastante. Exemplo, se eu tenho uma dissecção aguda da aorta. Se eu estiver na Cleveland Clinic, na Mayo Clinic, dentro do INCOR, no HCOR, né, no Hospital Português, lá no Nordeste, mesmo nesses grandes centros, né, meu índice de sucesso é em torno de 50%. Porque a doença é gravíssima. Mas se eu não operar, é 100% de óbito. Entendeu? Então, dentro das doenças cardiovasculares, nós temos aquelas que o índice de correção cirúrgica de sucesso é de 100% praticamente, e aquelas que eu posso ter 50% quando eu estou colocando nessa situação. A aorta está praticamente rompida, é um caso gravíssimo, um paciente descompensado. Então, quando o paciente ele conhece a equipe, faz um bom pré-operatório, segue as orientações, faz a avaliação fisioterápica. Olha, colocando mais um profissional aí que é importantíssimo para o nosso sucesso, o fisioterapeuta. Ele já começa a reabilitação antes da cirurgia, então ele chega em condições melhores. Uma condição nutricional mais adequada, uma avaliação pré-perfusão. A equipe de UTI toda, né? Exatamente. E o psicólogo nessa equipe? Igualmente. Por quê? Muitas vezes, como toda doença, a cardiologia não é diferente. Eu tenho as fases. O diagnóstico, que passa, por exemplo, pelo biomédico. É um diagnóstico frio, né? Embora o biomédico seja um pouco Deus, né? Já que ele até desvenda o DNA. Exato. Mas ele efetivamente tem a semente da vida. Mas ele não trata as pessoas. Ele dá um diagnóstico por um tubo de ensaio, por um laudo. Quantos e quantos biomédicos todos os dias não dão laudos de doenças gravíssimas? Praticamente uma sentença de morte. Eu já fiz isso. Uma leucemia super grave, em estágio avançado. Trabalhei no HDT. Um câncer. Certo? Um diagnóstico de uma doença autoimune, de uma imunossupressão ou depressão. Né? Às vezes um hematócrito é o suficiente para falar, caramba, esse paciente, se não fizer algo agora, ele vai acabar morrendo. Só que o laboratório ele é frio, porque ele está trabalhando o diagnóstico num tubo de ensaio. Exatamente. Na maioria das vezes... Longe do paciente. Longe do paciente. E aí o que acontece? Eu não tenho esse fator humano. Exato. E todo paciente que recebe uma doença, uma notícia de um diagnóstico grave, ele passa por algumas fases que a psicologia é o profissional mais adequado para tal. Primeiro é da negação. Exato. Depois vem a aceitação. Depois disso, vários estágios até ele se propor a tratar. Então, quando eu tenho um paciente que passa por todo o processo e essa carga de profissionais multidisciplinares que quebrou a ideia de captain the ship, né, que eu falei agora há pouco, da visão médico-centrista para a equipe multidisciplinar, os resultados são infinitamente maiores. Quebrou ou diminuiu, Jeff? Eu acredito que hoje ela é quebrada para a grande maioria dos profissionais. Eu também acredito nisso. Você nunca vai conseguir ter uma discussão com o idiota. O idiota sempre vai achar dono da razão. Então, sempre vai haver o idiota que se acha o centro do universo. Capitão ainda. Isso. Exatamente. Então, sempre você vai ter a figura do biomédico que incorpora the captain the ship. Aí, exemplo, quantos laboratórios você conhece, né? Em que o dono do laboratório é biomédico e ele é o doutor.
contrata mais 50 biomédicos, e ele é o Zé, o Joaquim e o Antônio, mas eu sou o doutor porque eu sou o dono. Ele tá incorporando the captain the ship. Sim. Acontece demais. E eu vejo uma geração na própria medicina que de fato comprova isso. Um exemplo muito próximo de mim é uma tia minha formada em medicina, médica e plantonista. E quando ela estava na faculdade, eu fazia de biomedicina na medicina, ela falou assim: Rafael, como é que eu faço para melhorar minha visão de análises clínicas? Como é que eu faço? Porque Aí você falou, faz um curso na Asgard. Poderia ter falado. Pois é. Mas aí ela tava num hospital que tinha um laboratório, eu falei assim, você vai entrar dentro daquele laboratório, você vai pegar o responsável, quem tá trabalhando lá na parte de hematologia, vai sentar e falar assim, ó, me ensina tudo que você sabe. E ela fez. E aí você encontra um grande problema. Quando você tem um médico que abre a porta para a conversação, muitas vezes o profissional que está recebendo essa chance não está preparado. Porque ele aprendeu na caixinha. Acontece. Esse é o grande problema. Pelo que ela me contou, não foi o caso, graças a Deus, mas ela fez isso, ela abriu essa oportunidade e, segundo ela melhorou muito e ela ficou encantada com o laboratório, até brincou, falou, nossa, queria agora trocar para biomedicina. Eu falei, calma. Termina aí. Quando você tem uma equipe, médicos dispostos, a maioria dos médicos que eu conheço, a grande maioria, obviamente toda a unanimidade é burra, mas a grande maioria, a quase totalidade, eles são muito abertos. Sim. Mas o médico, ele respeita quem sabe. Sim. E hoje, como nós estamos naquela fase de que direitos eu quero ter, mas eu não quero ter dever, exato. Então as pessoas sabem pouco e querem ser respeitadas muito. Não existe, essa conta não fecha. Então quando o médico ele encontra alguém que realmente sabe muito bem, ele passa a respeitar. E aí é uma dica até pro pessoal trabalhar networking, né? O tempo inteiro você está sendo visto. Exato. O tempo inteiro você está sendo notado. E você tem que ser notado não pelas pessoas que te criticam, e sim por aquelas que podem mudar a sua vida. Então, se você atua num hospital e você tem uma equipe muito grande, tente se mostrar ser o melhor daquilo que é nas condições que você tem, enquanto condições melhores você não dispõe, para todos os profissionais, inclusive para os médicos. Aí a gente conquista respeito. Respeito não é imposição, é conquista. Perfeito. Sim, perfeito. Jeff, você falou também que, voltando nessa parte mais prática ali da sua atuação, que a equipe de vocês, do SEAC, tiveram 65% de êxito, né, na ECMO, e você que também falou que a maioria das cirurgias cardíacas tem sucesso. Quer dizer, um instrumento da perfusão é um instrumento assim, de destaque sem contestação. Não existe boa cirurgia sem boa perfusão. Sem boa perfusão e um tratamento em outras áreas também. Assim como não existe boa cirurgia sem um bom cirurgião. Não existe boa cirurgia sem um bom anestesista. Perfeito. Bons serviços na área particular a gente sabe que tem, né? E no SUS, né? Toda essa tecnologia, toda esse ganho que tem em sobrevida aí, hoje ele reflete no SUS. A gente tem serviços suficientes, tanto de perfusão quanto de ECMO. Tem cultura e tem serviços para isso? Vamos por partes. O SUS ele é uma dádiva e é um grande problema para toda a administração pública, né? Uma dádiva porque na sua concepção ele é maravilhoso. Exato. No papel ele é muito lindo. Lindo. O problema é que, para você ter uma ideia, agora eu vou falar eu gosto muito da matemática que ela não deixa mentir. Goiás, né, nos anos 2000, início dos anos 2000, operava em torno de 400 pacientes por mês na cirurgia cardiovascular. Hoje está operando muito menos no Sistema Único de Saúde. Por quê? Vários hospitais privados atendiam o Sistema Único de Saúde. Hospital Santa Genoveva, Lúcio Rebelo, Hospital São Francisco, para ficar nos 3 maiores exemplos que nós temos aqui. Hospitais que tinham 3, 4 equipes operando todos os dias e auxiliando pessoas do Brasil inteiro. Esses hospitais deixou de ser interessante operar pelo SUS devido aos baixos valores pagos, então eles pararam de operar nessa faixa. Resta-se em Goiânia, então, a Santa Casa de Misericórdia, com volume até aquém da capacidade que o hospital pode oferecer para o Sistema Único de Saúde. Temos ainda um único hospital ofertando esse tipo de serviço no SUS, mas um volume também pequeno, e temos o UGOL. Essa é a realidade hoje da cidade de Goiânia. Então, uma cidade que tinha perto de 400 procedimentos reduziu para hoje na casa próximo de 100.
Isso reflete no Brasil também. Isso reflete no Brasil inteiro. Então, muitos serviços privados deixaram de atender no Sistema Único de Saúde. Lógico que nós temos ilhas de excelência, mas o Brasil é um país continental. Então, imagine um doente que está no norte do país e ter que atravessar o país para fazer uma cirurgia cardiovascular. O custo disso para o sistema público de saúde, o custo disto para a Previdência Social, já que muitas vezes eu tenho levar um acompanhante, então não é apenas uma pessoa que fica afastada da atividade, mas outra também. O custo para o sistema, que custeia muitas vezes o transporte, alimentação e tudo mais. Eu não estou questionando a qualidade do transporte, da locomoção, nada disso. Mas é um custo bastante elevado. E com pouca resolutividade. Imagina alguém que precisa de um serviço altamente especializado e está numa região que não dispõe. Qualquer mal súbito, não é qualquer profissional que consegue tratar as emergências cardiológicas e indicar a tempo. E boa parte das doenças cardiológicas, elas vêm da idade, o Brasil está envelhecendo, das condições sanitárias. País que não tem água e esgoto tratado é um problema grave para o coração, por incrível que pareça. Sim, com certeza. Pacientes que não têm acesso à saúde básica, né? Antibiótico terapia de forma adequada e também o tratamento de doenças que acomete boa parte da população, em especial da cavidade oral, né? Amigdalite de repetição e assim por diante, cárie dentária. Isso reflete na doença do coração. Olha só que absurdo. Você fala de cárie para falar de doença do coração. Isso é verdade. Então pegue esse universo e coloca no Brasil. Então o percentual de pacientes que precisam de cirurgia cardíaca e não são atendidos hoje são de dezenas ou se não centenas de milhares de pessoas por ano. Um dado estatístico mostra que a Associação Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima que em torno de 400 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil decorrentes de doenças do aparelho cardiocirculatório. Gente, é mais do que a Covid, né? Todos os anos. E o nosso sistema, ele está apto a atender todo mundo? Não. Então hoje, no Sistema Único de Saúde, você tem até uma diminuição da oferta de leitos. E isso é um problema grave. Então era necessário ter políticas públicas que melhorassem a tabela, que hospitais privados conseguissem complementar as instituições públicas, porque cardiologia é apenas uma das especialidades, entre tantas outras que são necessárias ser atendidas pela rede pública. E para finalizar, eu sei que eu falei bastante sobre isso, já que a pergunta é complexa, e também fazer a fiscalização do tipo de profissional que vai ser contratualizado. Jeff, então uma dúvida legítima, uma dúvida de aluno. Eu queria saber, assim, quais são as doenças principais ou as que mais vocês trabalham para enfrentar no dia a dia da perfusão? Quais são as principais? Se tem uma estatística de qual ocorre mais? Como que acontece isso no seu dia a dia de trabalho? Bom, excelente pergunta. A gente divide as doenças cardiovasculares de várias formas. Então a gente tem os pacientes cardiopatas que já nascem com problema cardíaco, que são as doenças congênitas. Então nós temos um grupo bem especial que são das crianças com cardiopatias graves. Aí entram algumas que em outro momento a gente vai falar especificamente só delas, mas até o pessoal se familiarizar, as comunicações interatriais, comunicações interventriculares, tetralogia de Fallot, truncos arteriovenosos, enfim, esses nomes fantásticos aí, são de todos de doenças cardíacas que precisam de uma intervenção, seja cirúrgica, seja via hemodinâmica. Estas doenças, elas devem ser tratadas o mais precocemente possível, porque elas podem retardar o crescimento, o desenvolvimento cognitivo e até limitar a vida do recém-nascido. Algumas têm um índice de sucesso muito alto e outras não. Então, quanto mais complexa é a patologia, mais precocemente tem que ter o diagnóstico. E na área específica de cardiopatias congênitas, o Brasil tem um déficit anual, ou um déficit estimado em torno de 40 mil crianças aguardando para ser operadas. Por quê? A gente não tem local para operar. O estado de Goiás, por exemplo, só conta com um hospital autorizado
pelo SUS para operar esse tipo de criança. Há pouco tempo abriu-se o serviço no UGOL também para operar as cardiopatias congênitas em crianças, então é muito pouco. O segundo grande bloco, a gente tem as doenças valvares. O coração, ele possui 4 válvulas cardíacas, né? E elas podem adoecer. Boa parte das doenças das válvulas cardíacas são preveníveis. Então, elas seriam prevenidas com assistência odontológica, com assistência médica, assistência básica de saúde, uso correto de medicamentos, né? De antibióticos. Exatamente. Explica melhor um pouquinho pra gente aí como que a infecção de garganta, as infecções bacterianas em si, elas influenciam nas doenças valvares. Porque as infecções de garganta, elas podem ser causadas por vários tipos de parasitas, mas o mais comum são bactérias. Algumas bactérias, elas conseguem migrar para a corrente sanguínea e elas se alojam em determinados tipos de tecido. E um dos tecidos preferidos, né, é justamente os folhetos das válvulas do coração. E aí o que acontece? Isso faz com que esta válvula vá perdendo a sua capacidade. Uma válvula ela impede que o fluxo seja bidirecional, ele só segue num sentido. E aí com o passar do tempo ela pode ou calcificar e diminuir o seu tamanho, ou ela pode ficar insuficiente. Nos dois casos, nas fases mais avançadas da doença, você precisa de um tratamento cirúrgico. Então, uma simples infecção de garganta pode levar você no futuro a ter uma doença cardíaca. E dá para trocar essas válvulas, né? Sim. Aí a gente tem válvulas do tipo mecânica e do tipo biológica, que hoje em dia a gente tem uma durabilidade muito alta. Legal. Mais detalhe, o paciente, se ele for muito jovem, ele vai passar por várias cirurgias cardíacas ao longo da vida dele. Eu, particularmente, já fui perfusionista de pacientes, do mesmo paciente 3 vezes. Ele já passou na mesma equipe 3 cirurgias cardíacas. Nossa. Por quê? A válvula tem uma durabilidade, no passado ela tinha uma durabilidade média de 10 anos, mas pode até durar menos. Então, ou seja, ele operou hoje, 2023, 2033 ele está de volta, 2043. Se esse paciente tem 20 anos de idade, por exemplo, daqui 30 anos ele tem 50, ou seja, ele ainda vai precisar o quê? De novas cirurgias. E, obviamente, quanto mais vezes você opera, os riscos também aumentam. Vai aumentando, claro. Então, respondendo, finalizando a sua pergunta, né? Toda doença que tem um poder de patógenos migrarem de forma sistêmica, tem um potencial de danificar o coração. A segunda doença que causa isso é a febre reumática. Né? No jargão popular, é uma doença que dói na articulação e morde o coração, justamente porque é uma migração justamente por folheto. Então, saúde básica, né? Água encanada e tratamento, acesso à saúde é fundamental para evitar a cirurgia cardíaca, por incrível que pareça. Um dente cariado, da mesma forma. Então, eu tenho as doenças valvulares. Depois a gente entra nas doenças isquêmicas, que aí é a mais famosa de todas, né? A gente tem a doença chamada infarto ou infarte para alguns, né? Que é a síndrome coronariana aguda. Caso do meu pai. Então, seu pai já... Infartado. Infartado? Então, hoje o infartado, se ele estiver na janela terapêutica, ele pode passar por angioplastia de resgate, ele pode colocar um stent, mas o stent também é um limitador. Né? Normalmente, 2 ou mais vasos comprometidos, o ideal já é, dependendo da clínica, do paciente, uma série de outros pormenores, né? A cirurgia ela tem um ganho melhor do que você, às vezes, colocar inúmeros stents várias e várias vezes. Então, eu tenho o paciente do infarto, que também é um tipo de paciente. Além disso, tem um outro grupo que são as doenças da aorta, que podem comprometer o coração. Aí eu tenho como fator de risco a hipertensão arterial, que a aorta nada mais é do que um tubo. Quanto mais alta a pressão, maior a pressão, esse tubo ao longo do tempo vai dilatando. Aí eu tenho os aneurismas e tenho as dissecções. E tem um conjunto de doenças que são formadas pelos hábitos de vida, né? Diminuição da quantidade de colágeno, uso de... alguns tipos de medicações que podem afetar coração e vasos. Tenho também os hábitos de vida, o excesso, né? E também a predisposição para acúmulo de gordura. Né? E aí nós entramos numa seara muito mais rica. Né? E nós vamos discutir mais daqui a pouco, né? Nesse especial de cardiologia, né, Jeff? Que você vai estar presente aqui. Obrigado, e obrigado pelo convite.
Então, Tem muita gente boa vindo aí. pois é, pessoal, para vocês que não sabem, a gente está aqui com especial na área de cardiologia, onde a gente vai trazer vários clínicos, cirurgiões, né, Jeff? Pessoas especializadas nessa área, e o Jeff vai estar aqui com a gente, vai capitanear isso aí, né? Vai Sendo co-host, sendo Isso. host aqui com nos a gente. ajudar aqui na apresentação. Obrigado, vou fazer o possível. Eu acho que é interessante que a população saiba que dentro da cardiologia não existe um único ator. São inúmeros atores, né? Entre hemodinamicistas, cardiologistas clínicos, cirurgiões cardiovasculares, perfusionistas e outros profissionais que também militam na área cardiológica. Sim, e a gente preferiu também iniciar, né, com você, até para mandar um recado, né, pessoal, que o biomédico pode ser destaque, o farmacêutico pode ser destaque, o fisioterapeuta é destaque, a saúde multidisciplinar pode ser destaque. Basta ter conhecimento. Então, assim, a mensagem está dada, a gente quer agradecer a sua presença, você vai estar mais vezes aqui com a gente, então a gente vai ter tempo de... É muito assunto, né, Rafa, Demais. para pouco tempo, então a gente vai ter um tempo aí nesse especial para destrinchar todo o seu conhecimento e dos convidados que vão estar junto aqui. Jeff, então se você quiser continuar aí, de fazer sua divulgação, pode fazer. Não, quem quiser saber mais e tiver dúvidas, pode entrar direto nas redes sociais. O Instagram, Jeff Chandler, acho com facilidade. Também do SEAC, que é o grupo que eu represento, eu sou um dos diretores, que é o Centro de Especialistas em Alta Complexidade, SEAC.ECMO_perfusão. Vão estar aí no vídeo para vocês. E também da Asger de cursos, né? Que muita gente imagina, para ter conhecimento tem que estar na faculdade. Não, existe uma categoria que são os cursos extracurriculares, cursos livres, né? Tem muito curso bacana EAD e você pode ir melhorando Com certeza. para conhecimento próprio, realmente. Eu não preciso ser um profissional da área de saúde para fazer um curso extracurricular. Eu entender um pouquinho de anatomia, fisiologia, enfim. E também a Asgard possui uma variedade muito grande. Hoje são mais de 150 cursos voltados para o público da saúde em geral. E fica a dica aí, se precisarem. A gente tá no setor Marista, Rua 15, número 1944. Perfeito, pessoal. Esse foi mais um episódio do Saúde e Evidência extremamente especial com o nosso querido amigo, professor e mestre Jeff Chandler. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no TikTok Saúde e Evidência, Instagram Saúde e Evidência, no canal de corte do YouTube do Saúde e Evidência e no canal principal. Vai estar na descrição todas as informações que vocês precisam saber dos nossos patrocinadores, né, Alex? Fale mais. Isso, quero agradecer mais uma vez aqui a Celabor, parceira de sempre. Ailton, nosso amigão. Laboratório e agora Centro Médico, né? ProLife, Laboratórios Montes Belos de São Luís Montes Belos, Laboratório Exame de Barra do Garças, né? E você aí que está ouvindo, que tem uma empresa, né? Que quer ser uma empresa apoiadora do Saúde em Evidência, né? E nos ajudar nessa luta hercúlea aqui de divulgar a ciência e a saúde, né? Basta entrar em contato com a gente, o contato vai estar aqui embaixo também e será um prazer essa parceria. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.